O futebol brasileiro tem uma tradição única de revelar talentos que encantam o mundo. Desde Pelé a Romário, de Ronaldo a Ronaldinho e passando por Neymar, o Brasil sempre produziu craques que deixam a sua marca na história. Porém, entre tantos talentos existem aqueles que, mesmo brilhando intensamente, parecem nunca receber o reconhecimento merecido. E esse é o caso de Rodrigo, um jogador que, apesar de ser peça fundamental no Real Madrid, muitas vezes fica à sombra de outros nomes. And please, can you talk about Rodrigo? Yeah. Because this guy, nobody talks about him. His work rate and his skills, what he does for the team. How is it to play with? Rodrigo, so underrated, you know. I think for me, he's probably the most talented and most gifted player in the squad. I think the things he can do with the football, we'll be messing around and he'll flick the ball up somehow, and you're like, how do you do that? I think Rodrigo, another thing to mention is he's the one who kind of sacrifices the most, really. I think it's clear that his favourite position is the left. I think it's important to note that, he does a lot for the team as well, defensively on the right side, which isn't his favourite, but never complains, just gets on with it, and that's the way we have to continue, Ele é o novo Neymar que deu certo, mas que acaba esquecido. Mas para entender como o Rodrigo se tornou esse talento subestimado, precisamos voltar ao início da sua jornada. O jogador nasceu no dia 9 de janeiro de 2001, em Osasco, em São Paulo. Desde pequeno, a bola parecia ser uma extensão do seu corpo. O sonho do garoto, claro, era desde cedo ser jogador de futebol profissional. E não demorou muito para que sua habilidade chamasse atenção. Com somente 6 anos, Rodrigo já impressionava nas quadras de futsal, jogando contra meninos mais velhos e se destacando com dribles rápidos e uma incrível capacidade de decisão. O talento precoce do garoto era evidente e seus pais sabiam que precisariam encontrar um clube onde ele pudesse se desenvolver. E foi então que, aos 11 anos, Rodrigo recebeu a primeira grande oportunidade da sua vida, um convite para fazer testes no Santos Futebol Clube, o mesmo que revelou Pelé e, claro, Neymar. E foi aí que tudo começou a mudar na vida do garoto. Aos 11 anos, Rodrigo assinou o contrato com o Santos e desde o início os treinadores perceberam que ele não era um jogador comum. A sua habilidade com a bola nos pés, inteligência e a capacidade de decidir eram impressionantes. O jovem não somente acompanhava o ritmo dos garotos mais velhos, como muitas vezes os superava. E foi assim que rapidamente se tornou o principal destaque das categorias de base do Peixe. O seu jogo ágil, seus dribles e faro de gol chamavam a atenção em todas as competições. Os treinadores sabiam que tinham em mãos um talento especial. O jogador brilhava principalmente no time sub-17 do Santos e em 2017 ele alcançou números impressionantes. Foram 24 gols em 22 jogos pelo Paulista da categoria. O atacante era imparável, mostrando uma maturidade impressionante para sua idade. E claro, o seu talento não passou despercebido e logo ele começou a chamar a atenção fora do Brasil. Grandes clubes já monitoravam os seus passos e não demorou para que ele começasse a ser comparado com outro menino da vila, o Neymar. No entanto, as comparações não paravam por aí, tá? Rodrigo estava se tornando um dos nomes mais promissores do futebol mundial. Tanto que antes mesmo de estrear no time principal do Santos, ele já havia conquistado um feito histórico. Ele foi o jogador brasileiro mais jovem a assinar um contrato com a Nike aos 11 anos. O Santos sabia que tinha uma joia nas mãos e não demorou para que essa joia fosse lapidada para brilhar entre os profissionais. No dia 21 de julho de 2017, com 16 anos, Rodrigo assinou seu primeiro contrato profissional com o clube. O acordo de 5 anos tinha uma multa rescisória impressionante de 50 milhões de euros, um valor altíssimo para um jogador tão jovem, e isso mostrava o quanto o clube acreditava em seu potencial. Poucos meses depois, em novembro de 17, Elano, que na época era o técnico interino do Santos, tomou uma decisão ousada. Ele promoveu o jovem ao time principal. Ali, era o começo de uma nova fase. E a tão aguardada estreia aconteceu no dia 4 de novembro de 2017. Com apenas 16 anos, Rodrigo entrou em campo contra o Atlético Mineiro, substituindo o Bruno Henrique, que hoje está no Flamengo. O jogo terminou em vitória do clube por 3-1 e Rodrigo começava a dar os seus primeiros passos entre os profissionais. No início de 2018, ele ainda não era titular absoluto, mas isso não demoraria para acontecer. Aos poucos, o garoto foi ganhando espaço e quando teve a sua grande chance, aproveitou. O Brasil estava prestes a conhecer um novo fenômeno.
Se 2017 foi o ano da estreia, 2018 foi o ano da explosão de Rodrigo no futebol brasileiro. O atacante começou a temporada como reserva, mas rapidamente conquistou o seu espaço. Em um curto período, ele se tornou titular absoluto do Santos. Os torcedores viam nele a nova grande estrela do clube e os números comprovavam isso. Em 2018, Rodrigo marcou 12 gols e deu 5 assistências em 49 partidas, tornando-se de vez um dos jogadores mais promissores do futebol brasileiro. E foi aí que os gigantes europeus entraram em cena. O Real Madrid, que já havia apostado em Vini Júnior pouco tempo antes, viu em Rodrigo uma nova joia a ser lapidada. O clube espanhol, claro, não quis perder tempo e no dia 15 de junho de 2018 anunciou a contratação do jogador por 50 milhões de euros, na cotação da época cerca de 193 milhões de reais. Porém, havia um detalhe nisso tudo. Ele não iria para a Espanha imediatamente. Rodrigo ainda ficaria no Brasil até junho de 2019, amadurecendo mais um ano antes de fazer a sua grande viagem para a Europa. Ao todo, pelo Santos, foram 80 jogos, 17 gols e 8 assistências. O próximo destino, o maior clube do mundo. Mas se engana quem pensa que a jornada seria fácil. No Real Madrid, Rodrigo teria que lutar por seu espaço em um time repleto de estrelas. Bom, em junho de 2019, aos 18 anos, Rodrigo desembarcou em Madrid com uma responsabilidade imensa sobre os ombros. Ele se juntava a um elenco estrelado que contava com nomes como Benzema, Modric, Sérgio Ramos e Eden Hazard. Além disso, outro jovem brasileiro estava tentando se firmar na equipe e esse jogador era Vinícius Júnior, que havia chegado ao clube um ano antes. Só que diferente de Vini, que teve dificuldades iniciais e oscilou entre o time principal e o time B, Rodrigo impressionou desde o início. No dia 25 de setembro, ele fez a sua estreia pelo time principal contra o Osasuna pelo Campeonato Espanhol. Ele começou no banco, mas quando entrou no segundo tempo, precisou de apenas 93 segundos para marcar o seu primeiro gol com a camisa merengue. A cada minuto em campo, Rodrigo provava que não era apenas uma promessa, ele já estava pronto para ser decisivo. Porém, foi no dia 6 de novembro de 2019, contra o Galatasaray, que o Brasil e o mundo viram que aquele garoto de Osasco era de fato especial. Era uma noite de Liga dos Campeões no Santiago Bernabéu e Rodrigo foi escalado como titular. O que aconteceu naquela partida entrou para a história. O jovem brasileiro marcou um hat-trick perfeito, um gol de perna esquerda, um de perna direita e um de cabeça. Além disso, ainda deu uma assistência para o Benzema. Portanto, com apenas 18 anos, Rodrigo se tornou o jogador brasileiro mais jovem a marcar um gol na Champions League. Além disso, foi o segundo jogador mais jovem da história a fazer um hat-trick na competição, atrás apenas de Raul González, ídolo eterno do Real Madrid. O mundo, claro, se rendeu ao talento do brasileiro. Ele parecia pronto para se tornar um dos protagonistas do Real Madrid. Contudo, a realidade do futebol nem sempre é tão simples. Apesar de um início promissor, Rodrigo ainda era muito jovem e precisava ganhar experiência. Na temporada 19-20, ele fez 26 jogos e marcou 7 gols, um número muito legal para um jogador em sua primeira temporada no futebol europeu, ainda mais considerando que ele era muito jovem. Portanto, na temporada seguinte, 20-21, esperava-se que ele tivesse mais minutos. No entanto, Zidane, que era o técnico do Real Madrid na época, ainda não via Rodrigo como titular absoluto. O brasileiro então continuou sendo uma opção no banco e fechou a temporada com 33 jogos e apenas 2 gols. Porém, foi na temporada seguinte que tudo mudou. A temporada 21-22 trouxe mudanças significativas para Rodrigo. O Real Madrid passava por uma transição e o técnico Carlo Ancelotti confiava mais no talento do brasileiro. Rodrigo, no entanto, ainda não era titular absoluto, mas quando o Real Madrid mais precisou, ele apareceu. E foi na Champions League que ele se tornou um herói improvável. Nas quartas de final da competição, o Real Madrid enfrentava o Chelsea, o atual campeão do torneio. No jogo de ida, os merengues venceram por 3-1. Porém, no jogo de volta, o Chelsea abriu 3-0 e estava eliminando o Real Madrid dentro do Santiago Bernabéu. Foi então que no segundo tempo, Rodrigo entrou no jogo. Aos 80 minutos, Modric deu um passe espetacular de trivela e Rodrigo de voleio marcou um golaço decisivo. O jogo foi para a prorrogação e Benzema garantiu a classificação para as semifinais. Rodrigo havia salvado o Real Madrid, mas ele não parou por aí, tá?
Se o gol contra o Chelsea foi importante, o que Rodrigo fez na semifinal contra o City foi lendário. No jogo de ida, o Real Madrid perdeu por 4-3 na Inglaterra. E no jogo de volta, no Santiago Bernabéu, o time de Guardiola vencia por 1-0 até os 90 minutos. O Real Madrid precisava de um verdadeiro milagre e foi então que Rodrigo apareceu. Aos 90, ele marcou o gol de empate e aos 91 marcou mais um. O Real Madrid virou o jogo em 2 minutos. O estádio explodiu. O Manchester City estava praticamente eliminado. E na prorrogação, Benzema fez o gol da vitória e levou o Real Madrid à final. Mas ninguém tinha dúvidas. Rodrigo era o herói da classificação. E por fim, no dia 28 de maio, ele conquistou seu primeiro título de Champions League com o Real Madrid, derrotando o Liverpool na final. Após essa Champions, Rodrigo começou a ganhar mais espaço no time. E com o tempo, ele se tornou um dos jogadores mais importantes do ataque merengue. Na temporada 22-23, ele foi peça fundamental e ajudou o clube a conquistar títulos como a Copa do Rei e o Mundial de Clubes. Na temporada 23-24, após a saída de Asensio, Rodrigo passou a usar a camisa 11. Ele foi o vice-artilheiro do Real Madrid na Champions League com 5 gols, ficando atrás apenas de Vini Júnior. Ele estava no auge da sua carreira, mas mesmo assim, muitos ainda não lhe davam o devido valor. Com a sua versatilidade e a sua inteligência tática, Rodrigo se tornou fundamental para o esquema de Ancelotti. Ele pode jogar aberto pela direita, pela esquerda, como um segundo atacante, como camisa 10 e até mesmo como um falso 9. É um verdadeiro coringa dentro de campo. Porém, mais uma vez, o seu nome nunca está entre os mais comentados. A imprensa fala sobre Bellingham, sobre Vinícius, sobre Mbappé e até mesmo sobre o jovem Endrick. Mas Rodrigo muitas vezes parece esquecido. E mesmo sendo um dos jogadores mais técnicos e talentosos do elenco, ele segue na sombra de outros craques. E a pergunta que fica é: qual o futuro de Rodrigo no Real Madrid? Alguns dizem que ele pode perder espaço, que precisa sair do time e buscar novos ares, que com Mbappé e Vinícius dominando o ataque, o camisa 11 será apenas uma opção de luxo no banco. Mas quem acompanha a carreira do Rodrigo sabe que ele nunca foi de se esconder. Ele sempre provou seu valor nos momentos mais difíceis, sempre apareceu quando o Real Madrid mais precisou. E os seus números falam por si só. São 251 jogos, 67 gols, 49 assistências, 2 Champions League, 2 Mundiais de Clube e 3 Campeonatos Espanhol. Ele não é só mais um jogador no elenco do Real Madrid. Para mim, ele é um dos pilares dessa equipe. E talvez no futuro o mundo reconheça finalmente o que o Rodrigo sempre foi. Um craque decisivo e um dos melhores jogadores do mundo com certa sobra. Talvez o sucessor de Neymar na seleção brasileira. O que você acha? Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima.